Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio, uma bênção muito especial me dirigir a cada um de vocês neste dia para estar expondo a palavra de Deus para cada um de vocês. E por isso eu peço licença para entrar aí em sua casa para passar alguns minutos aí com você expondo a palavra de Deus, levando um pouco de instrução e ânimo na fé para cada um de vocês. Eu agradeço a audiência de cada um. Eu peço que você que já é inscrito, que você não se esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike, de comentar, de compartilhar com seus irmãos e amigos em Cristo Jesus, porque isso é muito importante para nós, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões que nós publicamos aqui tem sido de relevância para cada um de vocês. E você que é novo, você que ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva em nosso canal, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que a cada dia vem crescendo mais. Eu peço que o Senhor Jesus Cristo lhes abençoe, eu agradeço pela audiência de cada um e peço que vocês sigam aí comentando, compartilhando, para que assim o YouTube possa compreender que esses sermões e esses vídeos que são publicados aqui têm sido de relevância. Pois bem, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no Evangelho, segundo São Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 19, que diz da seguinte maneira: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, o zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Amém? Lemos até aqui as Escrituras Sagradas. Eu peço que você que estiver aí do outro lado, que você feche seus olhos comigo nesses momentos e vamos orar e pedir para que Deus nos ilumine nesses momentos em que vamos estar aí meditando na palavra de Deus juntos. Então, inclinemos os nossos rostos, fechemos os nossos olhos e vamos falar com Deus. Amado Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos na Tua presença, Pai, pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai, pedindo que Teu sangue continue aplicado em nossas vidas. Amado Pai, eu agradeço por essa amável audiência, Pai, que semanalmente nós temos aí no YouTube, Pai. Pedimos que Teu Espírito, Pai, possa falar aos corações deles, eles possam ser alimentados com a Tua palavra, Pai, e que o Senhor dirija toda essa exposição, Pai, que de fato o Teu Espírito, Pai, através dessa humilde exposição da Tua palavra, Pai, possa falar, possa instruir, corrigir, Pai, e levar as pessoas, Pai, para o caminho correto, o caminho das Sagradas Escrituras. Então eu peço que o Senhor abençoe, Pai, cada família, Pai, que tem nos acompanhado, Pai, todos esses anos aí através do YouTube, Pai. Quase 5 anos já, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, possa falar, possa alimentar, Pai, possa corrigir, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, hoje o tema que eu quero tratar com vocês é: qual a missão da igreja? Mas antes de entrarmos aí, propriamente dito, no conteúdo deste texto tão maravilhoso que nós temos no dia de hoje, eu quero trazer para vocês uma citação do Catecismo de Heidelberg, que foi escrito no período que Martim Lutero estava vivo ainda aqui neste planeta,
E no Catecismo de Heidelberg diz o seguinte, na pergunta 83, sobre quais são as chaves do reino dos céus, é dito o seguinte, é dito que as chaves do reino dos céus é a pregação do Santo Evangelho e a disciplina cristã. É por esses meios que o reino dos céus se abre para aqueles que creem e se fecha para aqueles que não creem. Então, o Catecismo de Heidelberg está definindo aqui que a chave que abre as portas do reino dos céus é a pregação do Santo Evangelho, que abre as portas para aqueles que creem e fecha as portas para aqueles que não creem. Então, como dito deste modo, queridos amigos, eu quero tratar com vocês hoje a respeito do tema qual é a missão da igreja. Como vimos em nosso texto, no versículo 13, é-nos dito que Jesus dá autoridade aos seus 12 apóstolos para pregar o Evangelho. A pregação aparece em primeiro lugar porque esse sempre foi o foco do Senhor Jesus Cristo. As outras coisas, curas e expulsão de demônios, isso aí eram só frutos, consequências do ensino puro e simples sendo pregado. Deste modo, fica claro que Jesus, quando convoca os 12 apóstolos, ele está definindo qual é a missão da sua igreja amada, da sua noiva. Ele está definindo qual é a missão da igreja, que é a mesma dele. Se nós olharmos aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 38, que nós já estudamos aqui, diz o seguinte, e ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu também pregue, porque para isso eu vim. Então Jesus, ele define que foi para isso que ele veio para pregar o Evangelho, e agora ele está definindo que a missão da igreja, a missão dos 12, que representa a igreja, é pregar o Evangelho, pois a pregação é a chave que abre as portas do reino dos céus. O Matthew Henry, ao comentar esses versos aqui, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor envie muitos mais dentre aqueles que têm estado com ele e que têm aprendido com ele a pregar o Evangelho e serem instrumentos de sua bendita obra. Então, Matt Henry, ele está definindo aqui também claramente que a missão da igreja é pregar o Evangelho, da mesma forma que Jesus havia enviado 12 e levantado 12 para fundamentar a sua igreja e pregar o Evangelho. Ele está dizendo que o Senhor envie muitos mais dentre aqueles que têm estado com ele e aprendido para pregar o Evangelho. Portanto, é nossa responsabilidade, queridos amigos, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, pois foi Ele quem nos deu essa autoridade, a chave que abre as portas do reino dos céus. Então a chave que abre as portas do reino dos céus é a pregação do Evangelho. Então, pelo que estamos vendo aqui nas Escrituras e nos documentos históricos, a chave que abre as portas para o reino dos céus é a pregação do Santo Evangelho. E aqui em nosso texto, qual é a missão da igreja que foi delegada aos 12 apóstolos aí? Pregar o Evangelho, porque ali eles estavam abrindo as portas para o reino dos céus. Depois de uma série de sermões, curas e demônios lançados fora, ensinamentos dados com exímia clareza, depois de ter ensinado na prática o ofício ministerial, agora Jesus, depois de uma noite inteira de oração, como está dito lá em Lucas, no capítulo 6, e versículos 12 e 13, ele convoca os 12 discípulos. Ele convoca 12 dos seus discípulos, não porque eles eram melhores do que os outros, mas porque ele quis assim. Todos que estavam ali tinham a capacidade de se tornar apóstolos, mas Jesus ele escolheu aqueles que ele quis. Não porque eles eram melhores do que os outros, eles não seriam mais alunos, agora eles seriam mestres.
eles seriam apóstolos, isto é, enviados, embaixadores, representantes do Mestre dos Mestres e do Reino dos Céus. Jesus Cristo está dando autoridade à igreja representada pelos 12 a seguir fazendo o mesmo que ele já havia feito, pregando o Evangelho, curando enfermos e expulsando demônios. Sempre lembrando que o foco da missão é pregar o Evangelho, não é fazer milagres. E veja o que está dito aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 16 ao 19. Ali na confissão de Pedro, essa confissão épica dele, onde Pedro ele define que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, ele declara o seguinte, ó: E Simão Pedro respondendo, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E nós podemos ver aqui que Pedro ele não é a pedra que fundamenta a igreja, mas a pedra que fundamenta a igreja era aquela declaração de que Jesus Cristo era o bendito Filho de Deus, e desta forma está definindo que a pregação do Evangelho que define quem é o Messias é que abriria as portas para o reino dos céus. Então a chave aqui é a autoridade para administrar e para edificar a igreja. Veja os versículos 13 ao 15, e diz assim, ó: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Jesus ele é soberano sobre a igreja, queridos amigos. Esses versos marcam o início de uma nova fase no ministério do Salvador, e agora ele define a partir da escolha de 12 homens como a nova aliança iria ser implantada aqui neste planeta Terra. Ela iria ser implantada com a chave do reino dos céus. E qual é a chave do reino dos céus? É a pregação do Santo Evangelho, como definiu aí o Catecismo de Heidelberg. Então, a chave que abriria o reino dos céus, baseada no ensino da palavra de Deus e no discipulado, esses homens aí iriam fazer esse discipulado edificando a igreja e dando forte ênfase na mensagem da cruz. Veja o que diz o apóstolo Paulo aqui em Romanos 1,16. Veja o que ele diz aqui, ó, Romanos 1, versículo 16. Ele diz assim, ó: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, ele não se envergonhava do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em 1 Coríntios, também vai dizer algo mais aqui, ó. 1 Coríntios 1, 16 ao 18. O apóstolo Paulo ele segue falando a respeito deste tema aí da pregação do evangelho como a chave do reino dos céus. E ele diz assim, ó. Vamos pegar aqui a partir do versículo 14, ó. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, e batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para pregar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E no versículo 21 ele diz assim, ó: Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus,
pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o meio estabelecido por Deus para chamar os seus eleitos é por meio daquilo que Paulo chama de loucura da pregação, porque para os incrédulos a pregação do evangelho do reino de Deus é loucura, porque para o homem terrenal, para o homem carnal, isso parece loucura, parece coisa de doido, mas na verdade é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde Jesus é o fundamento, 1 Coríntios 3,11, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, ensinando e edificando o povo e mostrando que há salvação e perdão de pecados em Jesus Cristo. Veja o que diz aqui em Efésios 2,20. Aqui está definido que a igreja foi fundamentada no fundamento dos apóstolos e profetas. E como acabamos de ler aqui, o firme fundamento da igreja é Jesus Cristo, não é outro. Então veja o que diz aqui em Efésios 2:20 até o 22, que diz assim, prestem bem atenção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é a pedra de alicerce da igreja, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então Paulo está demonstrando aqui que nós somos edificados a partir da pedra fundamental, da pedra angular que é Jesus Cristo, não é um novo ensino, não é a partir de um homem, mas é a partir de Jesus Cristo, o homem Deus. Só que se nós seguirmos aqui ao capítulo 4, a partir do versículo 11 a 13, vai dizer o seguinte, capítulo 4 da carta aos Efésios, versículos 11 a 15, vai dizer assim, prestem bem atenção, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então Paulo está definindo aqui, quando você entende que os apóstolos, que os profetas, que os evangelistas, que os pastores mestres e doutores aí, eles têm um fundamento, e esse fundamento é Jesus. E esse fundamento nós encontramos quando a chave do reino dos céus é usada, quando a pregação do evangelho do reino é usada, quando nós entendemos isso, que o fundamento da igreja é Jesus Cristo, porque ele tem autoridade sobre a igreja, quando nós entendemos tudo isso, nós jamais seremos enganados por falsos profetas, falsos apóstolos, falsos ensinadores. E o versículo 15 ele diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, quando nós entendemos essas coisas, que a igreja tem um fundamento, que a igreja tem um líder, e esse líder é Jesus Cristo, que hoje age e atua através do Espírito Santo, nós seguiremos compreendendo a palavra, porque nós estamos nos submetendo ao verdadeiro Deus. Jesus Cristo é soberano em tudo isso, queridos amigos. O firme fundamento, ele dirige tudo do começo ao fim. Ele é soberano na escolha dos 12. João 6,70. Não fui eu que escolhi a vós em número de 12. E também ele é soberano na organização da igreja. João 15,16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Ele tem tudo sob controle. Ele é o soberano do universo, pois toda a autoridade lhe foi dada no céu
e na terra. É o que diz Mateus 28, 18 ao 20. O mesmo texto onde é explicitamente declarada a missão da igreja: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-lhes a guardar todas estas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus ele recebeu autoridade no céu e na terra, a autoridade de ser o soberano do universo, aquele que abre as portas do reino dos céus aqui para nós e ninguém jamais poderá fechar. Ele abriu as portas e entregou a chave não apenas para Pedro, mas para a igreja completa, pois a autoridade de pregar o evangelho e assim cumprir a nossa missão, por meio dessa boa nova, libertar os cativos do diabo e no lamaçal do pecado, os oprimidos do diabo no lamaçal do pecado. Mas o que nós fazemos com isso, queridos amigos? Temos que bater continência para o nosso general e ir para a guerra e pregar o evangelho e desfazer os falsos ensinos e mostrar o que verdadeiramente diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que temos uma chave do reino dos céus e essa chave é a pregação do evangelho. Essa é a supramissão da igreja e desfazer as amarras do diabo. Então, o que nós fazemos com isso, queridos amigos? Batemos continência para o Supremo General e assim vamos para a guerra e pregamos o evangelho e nada mais. Essa é a mensagem da cruz que ainda segue viva hoje e ainda está curando e libertando, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Por isso, queridos amigos, então quando nós entendemos que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, então nós entendemos que nós temos aí uma bomba atômica para explodir todos os ardis do diabo. Mas veja os versos 16 até o 19, que diz assim, ó: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Talvez Jesus chama Tiago e João de Boanerges, de filhos do trovão, por causa do seu temperamento explosivo, de talvez ali querer tomar a frente, de querer serem poderosos, ou talvez por conta do testemunho que eles dariam, por conta da sua voz eloquente. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote, o cananita, e a Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Um discipulado relacional, queridos amigos, é o que nós vemos aqui. Não basta conhecimento teórico, é necessário ter prática. Jesus chama os 12 por nome, indicando que havia íntima comunhão entre eles, isto é, ele conhecia cada um de forma íntima. E o que isso significa para nós? Eles não eram apenas amigos, eles não eram apenas alunos de Jesus, eles eram amigos de Jesus. Jesus os conhecia de forma íntima e sabia qual era a função de cada um, desde aquele que iria traí-lo, Judas Iscariotes, como aqueles que iriam morrer desde aqueles que iriam morrer por ele. Ninguém pega Jesus Cristo de surpresa, porque ele é Deus e ele sabe de tudo. Jesus não fazia nada por acaso, queridos amigos, pois sua missão já havia sido definida, já havia sido aí determinada pelo Pai antes da fundação do mundo. Mas algo mais nos chama a atenção aqui neste texto. Jesus tinha uma íntima comunhão com os 12. Eles estavam ligados ao Mestre de tal forma que quando eles expunham a palavra de Deus, parecia que eles estavam expressando o próprio Mestre. Isso nos ensina que conhecimento intelectual não basta.
que só conhecimento intelectual e saber que nossa missão é pregar o Evangelho não basta. Não basta, pois esta é apenas uma parte da história. Temos que ser fervorosos e constantes em oração, queridos amigos, pois o ensino e pregação sem oração, sem intimidade com o Senhor Jesus Cristo se torna uma aula morta, friamente acadêmica. Isto é, estar simplesmente falando da fé, mas não vivendo a fé. Não basta você falar, você tem que viver. Não basta você declarar com os lábios que crê no Senhor Jesus Cristo, você tem que crer no coração. E desta forma, através de frutos, você demonstrar que verdadeiramente creu. Pense sobre isso. Mas algo ainda precisa ser esclarecido aqui neste texto. Jesus Cristo, em seu ministério, teve apenas 13 apóstolos. E talvez muitos podem estar se perguntando, mas você acabou de dizer que ele chamou apenas 12? Eu estou contando 13 por conta do apóstolo Paulo. Então Jesus teve apenas 13 apóstolos, isso contando com o apóstolo Paulo, que não fazia parte ou que não fez parte do colégio apostólico inicial, mas foi o apóstolo entre os gentios, o apóstolo entre as terras fora do território de Israel. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que não existe sucessão apostólica nas Sagradas Escrituras, pois esses 13 homens, após a sua morte, eles não foram substituídos e, portanto, não existe apóstolos modernos. E sendo assim, o Papa não é um apóstolo sucessor de Pedro, assim como o colegiado Mórmon é falso, o corpo governante dos Testemunhas de Jeová também é falso. São todos falsos, por algumas razões que eu passo a listar agora. Em primeiro lugar, para ser um apóstolo era necessário ter visto o Senhor Jesus ressuscitado, é o que diz em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 1. Abra comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 1, que diz da seguinte maneira, 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 1, e diz assim, ó, quanto... 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 1, que diz da seguinte maneira, vejam bem o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 9 e versículo 1, ó, o apóstolo Paulo falando, ó, não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Então o apóstolo Paulo está dizendo, do mesmo modo que os 12 viram a Jesus ressuscitado, eu também vi. Então não sou eu apóstolo, ele está dizendo, eu sou apóstolo por causa disso. E em segundo lugar, ter sido chamado pelo próprio Jesus, é o que está dito lá em Efésios 4:11, que nós lemos aí um tempo atrás. E também no capítulo 9, nós encontramos o Senhor Jesus, ele indo de encontro ao apóstolo Paulo, que ali, até então, era o Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Jesus está indo buscá-lo. E também no texto em questão aqui, que nós encontramos os 12 sendo chamados. E em terceiro lugar, a terceira razão, porque todos esses homens que revogam para si o título de apóstolos, eles são falsos. Era necessário ter tido comunhão com o Senhor Jesus antes e depois da ressurreição. É o que nós encontramos aqui em Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 26. Vamos ler esse texto aqui, ó. Atos, capítulo 1, e versículo 21 ao 26, que diz da seguinte maneira, Atos 1, versículo 21 ao 26, que diz assim, ó, é necessário, pois, que dos homens que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido, em cima, um deles faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para se tornar uma testemunha da ressurreição de Jesus, era necessário ter
ter vivido o seu ministério aqui nesta terra, ter andado com ele, ter estado com ele antes e depois da sua ressurreição, ter sido chamado por ele, ter andado com ele e ter vivido com ele. Requisitos que claramente o Papa e esses charlatões que se autoproclamam apóstolos, eles não conseguem cumprir, eles estão aí na TV e nas mídias sociais, eles não atendem e não cumprem. Por isso não creia em sujeitos que levam o nome de apóstolos, o título de apóstolos hoje, pois todos eles são falsos, são lobos vorazes que estão apenas interessados em dinheiro, manipulação e popularidade e poder, nada mais. Eles são falsos profetas. Mas com tudo isso, meus irmãos, com todos os problemas que a igreja tem, não devemos desanimar. É necessário buscarmos por igrejas que sejam bíblicas, com verdadeiros expositores da palavra de Deus e termos comunhão, vida de igreja, isto é, comunhão com Cristo. Por isso eu quero falar com você, desigrejado, você mesmo que já desacreditou da igreja, você que foi machucado por líderes incompetentes, por falsos profetas, você que não é, você que pensa que não é necessário frequentar uma denominação para ter comunhão com Jesus. Eu sei, você pode até ser sincero, mas eu quero dizer para você sinceramente que sinceridade não salva ninguém. Se você não se arrepender, você pode ir sinceramente para o inferno. Então é necessário falarmos as coisas de forma clara. Por isso eu sinto te dizer, você está completamente equivocado, você está completamente errado. A igreja não salva ninguém, mas ela é o povo de Deus, que recebeu as chaves do reino dos céus. E por isso é necessário estar ligado ao corpo de Cristo, pois senão, como um membro, um braço que é amputado do corpo, logo ele apodrece e depois ele desaparece. Ou como um galho de uma árvore que cortado, ele se seca e desaparece, vira pó, assim são aqueles que permanecem por muito tempo desligados da igreja, do corpo de Cristo. Com o tempo eles se esfriam, vão morrendo espiritualmente. Não dá para servir a Cristo isolado em suas casas, enclausurado em seus pensamentos. Se fosse para ser assim, Jesus não teria chamado os 12 apóstolos e assim edificado uma igreja, um corpo, para que nós estivéssemos unidos. Então, se você é um eleito, eu acredito que você se incomodou com tudo que eu disse, mas se você não talvez você vai falar o seguinte: é apenas um pregador aí, um fanático, um fundamentalista, um louco, um chato. Mas se você é eleito, você vai se incomodar, você vai parar para pensar e você vai entender isso aí que esse Álvaro está falando, isso aí faz sentido. É necessário estarmos ligados ao corpo de Cristo, é necessário fazermos parte de uma denominação, porque é nelas que nós encontramos aí as chaves do reino dos céus. E não é qualquer denominação, porque hoje nós temos muitas que parecem até rede de drive-thru, parece aí até rede de franquias, de lanchonetes aí, de shopping centers. Não, eu não estou falando desse tipo de igreja, eu estou falando de igrejas bíblicas que pregam fielmente a palavra de Deus, igrejas que são presididas aí por episcopos, por pastores genuínos, por presbíteros. Então, se você é um eleito, você vai se incomodar. Agora, se você não é, você nem vai se importar com o que eu preguei. E talvez vai falar, é só mais um pregador fundamentalista, um fanático, um chato. Mas se você é eleito, eu te desafio, querido amigo, a pensar sobre isso, a refletir sobre a sua vida, refletir sobre o que você está fazendo com a tua vida. Se afastando do corpo de Cristo, é necessário você estar em união, estar em unidade.
porque Jesus ele nos ensinou que nós temos que ser um, assim como Ele e o Pai são um, juntamente com o Espírito Santo. Amém? E qual é a nossa missão, queridos amigos? Qual é a missão da igreja? É pregar o Evangelho, ensinar, disciplinar, pregar a mensagem divina sem acréscimos de ideias humanas, ou pessoais, ou revisionismos históricos. Temos que pregar fielmente, levar a mensagem e nada mais. Entregar o que recebemos de Deus fielmente, honrando o legado desses homens aí, dos apóstolos de Cristo, dos pais da igreja e os reformadores que deram as suas vidas para que a palavra de Deus chegasse até nós. É necessário entendermos tudo isso. Eles deram as suas vidas para que a mensagem da cruz chegasse até nós e até os confins da terra, a todos os povos, nações, línguas e reis, pois o Evangelho ele é universal, é para todo o povo, e não ficou preso aí em um único lugar, mas se espalhou pelo mundo. Desta forma, cumprindo a vontade do Senhor Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em outro lugar, lá em Marcos, ele vai dizer: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer já está condenado. Por isso que o Evangelho do reino do Senhor Jesus Cristo, ele é a chave do reino dos céus, porque ele abre as portas do reino dos céus para aqueles que creem, mas fecha para aqueles que não creem. Então é necessário entendermos que a própria palavra de Deus ela faz distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno. Se você é eleito, você que tem me escutado neste dia, tem percebido que tudo isso que eu falei fez sentido, então eu te desafio, reflita e pense que é necessário nós estarmos aí ligados ao corpo de Cristo, ligados à videira verdadeira e pregando o Evangelho, cumprindo a missão da igreja, que é pregar, usando a chave do reino dos céus, abrindo as portas para que os eleitos eles entrem. Mas é necessário levarmos a mensagem da cruz, é necessário pregarmos a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Muito obrigado por vossa amável atenção neste dia. Que Deus lhe abençoe e volte aqui na semana que vem, que vamos ter mais e mais exposições, porque a série aí no Evangelho de Marcos, ela está aí a todo vapor. Então que Deus te abençoe e muito obrigado por estar aqui neste dia comigo. Amém.